Pois bem, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que Deus me deu para pregar ontem na igreja. Dia das Mães. Eu preciso conversar com vocês primeiro. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Isso. Baixa a mão que eu quero ver uma estatística aqui. Quantos aqui você vem de uma família de 5 irmãos, você e mais 4? Levante a mão. Isso, já tem uma turminha legal. Beleza, agora baixa a mão e me diga quantos de vocês aqui tem 5 filhos. 1, 2. Esse dia eu fui falar de sexualidade num evento e estou falando de sexo. Um senhor levantou a mão, devia ter uns 60 e poucos anos, 70 e pouco. E aí, ele falou para mim: ô pastor Cláudio, o senhor fala muito sobre sexo. Eu falei para ele: quantos filhos o senhor tem? Ele falou: 6. Eu falei: está reclamando que eu falo? Porque eu falo muito, mas só tenho 2. O senhor não fala nada e fez 6. Aí ele baixou a mão e começou a rir, sentou, recolheu-se a sua insignificância e eu prossegui com a história. Então preste atenção, quantos aqui tem 3 filhos? Levante a mão. Bem pequeno. Quantos tem 2? Melhorou. Quantos tem 1 e pretende ficar só nisso? Isso. Quantos não tem nenhum, nem quer ter e fica feliz porque os outros têm, mas deixa tu em paz? Levante a mão. Isso aí. Deixa eu dar uma estatística para você aqui para te ajudar e motivar você a ter filho, porque esse é meu propósito hoje. Certo? Dos 10 países com a maior taxa de natalidade, todos os 10 estão na África. E você deve estar pensando assim: pastor, por isso que a miséria está lá. É muita gente para pouco recurso. Se você olhar por esse ângulo, de certa forma você está indo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma nação, para prosseguir de forma saudável, precisa de 2,1 bebê por mulher, para que a humanidade desta nação prossiga. A taxa hoje, por exemplo, da Europa é 1,59. A taxa do Brasil é 1,70. Está bem abaixo. Por quê, pastor? Isso é importante, porque daqui a algumas décadas nós não vamos ter mais, por exemplo, de uma forma grosseira de falar, um francês, por exemplo, com suas raízes, porque a taxa de natalidade diminuiu tanto que é só uma questão de tempo até as necessidades daquela nação de mão de obra, de estrutura que depende da força jovial, não existir mais. Isso já é uma realidade na Europa. E o que acontece? Pessoas desses países com índice alto de natalidade migram para esses países baixos, e é só uma questão de tempo até eles exercerem domínio. E diga-se de passagem, dessas 10 nações, quase todas elas são de maioria islâmica. Talvez isso explique o crescimento do islamismo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero motivar as mulheres a ter filho. Ah, mas filho engorda. Filho prejudica a carreira. Filho, mas tem que ter, senão a humanidade acaba. O Satanás já tentou acabar com o homem. Aliás, não é de hoje que o homem morre. Se tinha um cara que falou: pastor, por que o homem morre primeiro que mulher? Ou por que mulher vive mais que homem? Eu falei: porque não tem esposa. Se tivesse, morria igual a gente. Escute, só não é de hoje. Desde o Egito que estão matando os meninos. Certo? Na época de Jesus mataram os meninos. A guerra, primeira guerra, morreu o quê? Um homem. Segunda guerra, a maioria, um homem. E até hoje, estão matando os homens, só que de outro jeito. Tem que ter sabedoria para falar. Mas você vê uns caras hoje. É homem? Sério? Homem? Nossa.
Está em que parte? Em que estágio? É lagarta, borboleta? O que é? Qual é a fase da metamorfose? Então, meu propósito é incentivar você, mulher, a não perder sua feminilidade, a gostar de ser mulher, a ter orgulho de ser mulher. Satisfação, prazer. Posso ouvir um amém das mulheres? Glória a Deus. É isso aí. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa situação. Por quê? Porque Gênesis, abra sua Bíblia aí, vamos lá, para nós adiantarmos. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, verso 28. Depois você marca aí, porque eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa palavra depois lá na sua casa. Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou, diga abençoou. Olha só em que bênção Deus disse: frutificai e e enchei a... Presta atenção. Quem é que falou isso? Falou para quem? Falou para quem? Para o Adão, para Eva e para nós. O que ele falou? Eu vou abençoar vocês. Com o quê? Com frutificação e multiplicação. Porque filho é bênção. Ser humano, nascimento de ser humano é uma... Tem que ser feito direitinho. É lógico, dentro do casamento. Porque tem gente que faz tudo errado. Esse dia um cara falou comigo assim: pastor, vou contar para o senhor minha vida e ver onde eu errei. Ele terminou de contar, eu estava tentando ver onde é que ele tinha acertado. Eu falei: você errou tudo. Está ruim de te dar 0. Ah, pastor, mas nós temos temos sim. Quando nós olhamos para a violência, a maioria desse ambiente de violência, ele é construído por meninos, crianças, que não têm nenhuma base familiar, nenhum princípio familiar. E a única opção, muitas vezes, que tem é esse caminho da violência. E onde podemos corrigir isso? Na família. Com princípios, com valores, com castidade, com uma série de informações que, se nós formos dar, nós somos retrógrados, ultrapassados, caretas. Mas o que nós estamos vendo aí é um problema de família. Então eu preciso falar com você, mulher. Quem é a mulher aqui que não quer engravidar e não consegue? Levanta a mão, se tem. Aí, ó. No final eu vou orar para vocês ter um filho. E no ano que vem vocês vão entrar aqui com essa criança aqui na mão. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Porque tem gente que pode ter e não quer. E tem gente que está afim de ter e não tem. Olha que vida difícil. Então eu vou mostrar para vocês hoje. Primeiro, mulher. Aliás, não apenas mulher, todos. O futuro da nação é a união do macho com a fêmea. Não tem outro jeito, filho. É macho e fêmea. Macho com macho, lobisomem. Fêmea com fêmea, jacaré. Macho com fêmea, esse monstro do seu filho. Mas pelo menos nasce. Se você pegar Fernando de Noronha, 550 quilômetros de Recife, e botar lá 20 mulheres, e voltar lá daqui a 100 anos, quantas pessoas tem? Ninguém. Ah, vamos botar macho e fêmea, mais novo. Se botar também 20 casal de 70, 80, você volta lá 20 anos depois, nem precisa de 100, só tem cinza. Então, querido, não sei em que mundo você está, o que você está defendendo. Para esse negócio funcionar, é um macho com uma fêmea. Você está entendendo? Por isso que eu penso assim na minha cabeça assim, olha só o que eu penso. Tem uns caras achando que é mulher. Tem umas mulheres achando que é homem. Por que nós não casa? Quem é o homem aqui? Sou eu. E a mulher? Sou eu. Mas pelo menos o troço continua, louvado seja o eterno. E não tem preconceito de nada, não.
Eu só trato as coisas com diversão, porque eu amo gente, quero resolver o problema. Então, para essa história prosseguir, só, entendeu? Macho e fêmea, entendeu, dona? Isso, e tem que fazer as coisas. Porque o único que nasceu de forma diferente foi Jesus, o restante foi tudo cerol. Entendeu? É assim que funciona. Eu nem comecei a pregar, Jesus. Ele não deixa eu voltar mais aqui. Escute só, a própria Bíblia. Por que a Bíblia fala tanto de esterilidade? Porque é que Sara, Deus promete uma nação, um povo, para uma mulher que é estéril. Será que Deus não sabia que a mulher de Abraão era estéril? A mulher de Isaac era estéril? A mulher de Jacó seria estéril? Segundo Jesus, o homem nascido de mulher mais importante que pisou nessa terra de um relacionamento sexual foi João Batista. A mãe dele era estéril. A mãe de Sansão, estéril. Quando nós olhamos para isso, tem uma mensagem. O que é? A importância, o desejo dessas mulheres de quererem engravidar. É a importância que a Bíblia está dando. Então, eu quero motivar. Por que, mulher? Porque o futuro da humanidade está dentro da senhora. Porque o homem não gera filho. Se o seu marido falar, eu vou ter um filho, não vai. Porque o homem, e se a mulher falar, vai ter, do marido, do leiteiro, do padeiro, do vizinho. Mas se ela cismar que tem, tem. E o que a estrutura quer? Acabar com o desejo das mulheres de serem mães. Então eu vou te mostrar hoje algumas informaçõezinhas aqui, certo? Primeiro, para você descobrir que tipo de mãe você é. Porque tem umas mães maneiras, mas tem umas mães, certo? Que devia ser outra coisa. Menos mãe. Então a primeira vai ser rapidinho. Fica tranquilo que em 9h25 a gente está terminando. Vamos lá. Primeira mãe que eu quero falar com vocês da Bíblia. Joquebede. Quem nunca ouviu falar em Joquebede, levanta a mão para mim. Ih, pouca gente, hein? Quem foi que ouviu para me perguntar o que você ouviu? A preguiça de levantar a mão para dizer que não sabia, né? Bom, Joquebede é a mãe do Moisés. Só para você saber, Moisés, aquele legislador que foi libertar o povo do Egito. Se tu não lê a Bíblia, basta assistir as novelas da Record, que já dá para conhecer alguma coisa. Certo? Joquebede. O que Joquebede tem? Um menino, Moisés. O que está acontecendo naquele momento, próximo de Joquebede? As crianças estão morrendo. Estão matando os meninos. O filho da vizinha morreu, o filho de fulano morreu, estão matando as crianças. E Joquebede tem um menino. E Joquebede resolveu, porque não é porque o filho da vizinha está morrendo, que o dela vai morrer. Não é porque o filho de fulano está morrendo, que o dela vai morrer. Mas como é que ela vai defender seu filho? Ela vai protegê-lo. Ela vai dar o jeito que ela tem, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas ela decidiu que Moisés não vai ser morto. Então ela esconde, ela protege, ela pega. É esse tipo de mãe, aquela mãe protetora. Quando? Escute aqui, sogra. Quando precisa de proteção, porque chega um tempo que a senhora sai de cena. Você está entendendo? Mãe de indivíduo adulto é igual juiz de futebol. Está na partida, mas não precisa ser visto. Se ele aparecer é porque o troço deu problema. Quando eu olho para Joquebede, eu vejo ela protegendo Moisés, e protege daqui, até que ela não consegue mais contê-lo. Moisés está crescendo, e ela não tem como explicar para a sociedade um menino da idade dele, porque todos os meninos que deveriam estar naquela idade foram mortos. Como é que ela explica um menino de 2, 3 anos?
Chega um tempo que Joquebede não consegue mais esconder Moisés. E se ela mostrá-lo, ele também vai morrer. Aquela mãe decidiu que seu filho vai viver, que ela não vai ver seu filho morto. E preste atenção, porque aqui uma morte física, mas aqui hoje, no nosso contexto, uma morte espiritual e emocional. Você nunca reparou, muitas vezes, um adolescente no calor, com uma blusinha de manga comprida? Você nunca fez assim para descobrir quantos cortes tem? Quem aqui é adolescente ou jovem e conhece alguma amiguinha que se cortava? Levante a mão. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Joquebede resolveu que isso não vai acontecer com Moisés, ele não vai morrer. Mas chega um momento que ela não pode escondê-lo. Então ela cria uma estratégia. Ela vai botar seu menino num cesto de junco, vai colocar no rio. Seu propósito é que esse menino seja localizado. E a última cartada de Joquebede. Então a filha do faraó acha o menino. É verdade. E uma mulher se aproxima dela e ela diz: eu achei este menino e eu vou adotá-lo. E a mulher disse: eu conheço uma dona que está amamentando e pode amamentar esse garoto para você. A filha do faraó disse: então leva para ela que eu vou pagar um salário para ela amamentar o menino. Joquebede é uma empreendedora. Ia amamentar o menino de graça. Deixou o menino no rio, o menino foi lá, voltou para ela, receber salário para alimentar. Que isso? O que é isso, pastor? Isso é bênção na vida de quem quer proteger seus filhos. Porque isso é favor de Deus. Moisés cresce, então vai para o palácio. Usar o quê? Smartphone, tênis, New Balance, certo? Dormir num quarto maneiro. Sim ou não? Sim, o cara está sendo treinado no melhor ambiente. Ele cresce naquele ambiente. Mas a Bíblia diz o quê? Ensina o menino. Ensina o menino? Ensina o menino? Não, ou não. Ensina o menino não é o. Se você disser que o texto diz ensina o menino o caminho, você diz para ele: menino, ande naquele caminho. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz ensina o menino é dizer para seu filho: anda atrás de mim, filho, que eu estou no caminho, você pode vir atrás de mim, fazendo o que eu faço, agindo como eu ajo. Por que está assim de gente criando um filho tudo bagunçado? Porque só sabe mandar o filho para o caminho que ele mesmo não frequenta. Duro de ouvir, né? Para todos nós. Moisés está lá agora, no Egito, treinado para ser um faraó. Mas lá, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio. Por quê, pastor? Porque a mãe dele disse para ele que os hebreus eram os irmãos dele. Preste atenção. O que Joquebede conseguiu colocar em Moisés foi coisas, valores e princípios, que produtos, que dinheiro, que conforto, que a cultura egípcia não conseguiu eliminar. O que essa mãe está dizendo é que nós vamos criar filhos e depois de um tempo não teremos mais domínio sobre eles. Mas o que nós ensinamos como matrizes, vão com eles para a faculdade, para a rede social, para o namoro, para os relacionamentos. Lá, você mãe não vai estar, nós pais não vamos estar, mas o nosso Deus vai estar presente para que o nome de Deus seja glorificado na vida de nossos filhos. Posso ouvir um amém? Isso. Joquebede é uma mãe que nos inspira, que faz com que seu filho viva coisas extraordinárias. Eu não sei a mãe do Daniel quem era, mas eu sei que ele vai para a Babilônia e ele vai sacudir a Babilônia. O império da Babilônia caiu. O império medo-persa conquista a Babilônia
Daniel era um político influente demais na Babilônia. A Babilônia cai. O governo medo-persa se estabelece. Vocês sabem, não é de hoje, não é novidade para ninguém. Todas as vezes que um governo muda, muda todos os cargos importantes. Ou seja, o império da Babilônia caiu e Daniel ficou de pé. Porque para mim Daniel foi maior que o império babilônico, que, diga-se de passagem, o próprio Deus disse que era a cabeça de ouro, o império mais importante, que já dominou este mundo. E Daniel foi maior do que ele. Por quê? Porque tinha princípios, porque foi para lá e não negociou. Porque foi bem treinado. Você sabe por que é que nós damos certo? Por pior que nós somos? Porque nossos pais, meu filho, pensa. Eles trataram a gente, ó, campo de guerra. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Mas apanhou muito, levanta a mão. Mas apanhou demais, assim, levanta a mão. Apanhar por qualquer coisa, levanta a mão. É nóis, mano. Seu pai dialogava com você? O que falava contigo? O olho dele. Eu vi esse dia um cara pregando lá na igreja, falando sobre isso. Que a mãe dele falava assim: nós vamos sair e você não vai comer nada na casa onde nós vamos. Aí ele chegava com a mãe. Aí a dona da casa falava que não quer um bolinho, não. Não quer um bolo, meu filho? A mãe dele falava: pega, filho. Pega. Pode pegar, não gosto de bolo, não, senhora. Quem aqui viveu nesse ambiente? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Era maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Pelo menos fez quem nós somos. Respeitamos os mais velhos, respeitamos a família dos outros, respeitamos tudo. Ninguém morreu, virou serial killer. Não, ficou traumatizado. Nossa, eu sou traumatizado. Porque apanhou. A Bíblia diz: toda criança nasce doida. Está lá, provérbio. A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O que a Bíblia está falando? Criança nasce doida, bate para ficar boa. Não estou promovendo violência doméstica, não. Estou falando de disciplina. Eu gosto de Joquebed. Por quê? Treinou o menino foi embora. E se tornou quem? Se tornou. Mas não é o único modelo de mãe. Também tem umas outras. Oh, meu Deus. Marca na sua Bíblia essa aí, que talvez seja parente da senhora.